Começamos a análise fraca comigo, Eduardo, vamos analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo coluna do Fla. Flamengo versus Vasco, fecha parcial de ingressos vendidos para as semifinais do Campeonato Carioca. O Flamengo vai iniciar de jogo, os ingressos já estão sendo vendidos. O Flamengo venceu o primeiro jogo de 1-0 com o do Bruno Henrique. São mais de 30 mil ingressos vendidos para esse jogo já. Com certeza o Maracanã vai chegar à casa dos 50 mil. A torcida do Flamengo compra mais ingressos, a do Vasco tá com receio desse jogo ainda, mas eu creio que vai ser uma bonita festa. A torcida vai ser seus espetáculos. As organizadas devem estar preparando algo especial para esse jogo. E o Flamengo se prepara para essa semifinal. O Flamengo tem que ficar muito ligado com o jogo do Vasco. Eles são cheios de, como posso falar, provocações, cheios de artimanhas para vencer esse jogo. Então o Flamengo tem que ficar muito ligado. Eu não gosto de disputar esse duelo contra o rival por causa disso. É muita exceção de paciência. Então tem que ter muita paciência para esse jogo contra o Vasco. Ele e o Fluminense assim, classificaram na última hora, vacilo dos pequenos que não venceram os jogos para conseguir classificar, já que ele estava na frente. Mas toma aí, vão enfrentar eles. Já vencemos o primeiro, falta o segundo jogo para que o Flamengo possa se classificar. Outra notícia do coluna do Fla: Flamengo planeja antecipar o retorno de Vina e o lateral pode ser inscrito no Mundial. Acho que com certeza o Vina vai ser inscrito no Mundial. É um jogador de muita qualidade. Tem uma lesão parecida com o Pedro. Pedro vai voltar também mês que vem. E ele é um grande lateral. Acho que ele é melhor do que o Alexandre e o Ayrton Lucas. Acho que o Alexandre, com a volta do Vina, vai ser um zagueiro pelo lado esquerdo, junto com o Léo Pereira. E do lado direito vai ter Danilo e o Léo Ortiz. Eu creio que esse deve ser o pensamento do Felipe Luiz, que dependendo do jogo pode jogar até com 3 zagueiros, com Léo Ortiz, Danilo pela direita e Alexandre pela esquerda, tendo uma boa saída de jogo com esses 2 zagueiros laterais que o Flamengo tem. Então vamos esperar. Eu torço muito com o Vina, gosto muito do futebol do Vina. Hoje o Flamengo vai jogar o Mundial de Sub-20. Mais uma notícia do coluna do Fla. Saiba onde assistir ao jogo do Flamengo hoje pela Libertadores Sub-20. O Flamengo, que esse time está mostrando muita competência, tá dando orgulho esses dias de jogo. Vai ser com Tigres do Chile. Vai ser às 19 horas esse jogão entre Flamengo e Tigres do Chile. Esse time do Flamengo tem o Pablo, tem o Igor, foi expulso do último jogo, tem o Felipe Teesma, uma revelação. Tem como volante Jean Lucas, um baita volante, forte fisicamente, marca firme. Tem o Guilherme Costa, é um jogador técnico, tinha uma boa visão de jogo. Tem o Chola, muito velocista, precisa melhorar um pouco mais o pensamento dele no lance, que é só tocar a bola na vez e sair correndo, e não é assim. Tem o Daniel Salles, que dependendo dos jogos da seleção, deve estrear contra o Inter. Eu creio que o Felipe deve dar um descanso de jogadores da seleção no primeiro jogo do Brasileiro contra o Inter. Então esse Daniel Salles pode ser esse lateral. Então vamos ver, vale a pena esse jogo. Jogar bem no primeiro jogo, metendo 6-1. No segundo jogo meteu 3-1. E vamos ver como vai ficar esse último jogo contra esse Tigres. E são jogadores com muito potencial para o time titular do Flamengo.
O jogo é transmitido pela Sport TV às 19 horas. Vale a pena conferir. Outra notícia do Coluna do Fla: ala do Flamengo encata romance com ex-Cauã Raymond. Volante passou por divórcio polêmico. Acho que o que eu quero falar desse lance não é a vida pessoal do ala, mas sim mostrar que a vida pessoal do jogador interfere dentro de campo. Ele está passando por um divórcio complicado com a mulher dele. Infelizmente, eu não sou a favor da separação, mas infelizmente aconteceu, não estava dando uma boa relação entre os dois, então é melhor separar mesmo. E esse novo amor, será que por razão desse novo amor ele melhorou? O futebol dele vem crescendo, ele já está jogando melhor do que jogou ano passado, o retrasado. Então é um jogador que está evoluindo, tem futebol, tem qualidade. Vamos ver se esse ano ele consegue aumentar o nível. Mas todos os jogadores, acho que serve exemplo também para os mais novos, a vida pessoal dele interfere sim dentro de campo. Qualquer trabalho, se você sai para uma noitada e vai trabalhar em qualquer lugar, você vai sentir o cansaço de uma noite mal dormida, de uma vida não concentrada por seu trabalho. Então tudo leva ao seu crescimento. Então isso é um primeiro passo, e esse ano já melhorou o futebol dele, vem sendo elogiado às vezes que tem jogando. Coluna do Fla: Porto manda recado ao jogador do Flamengo convocado para a próxima data FIFA. Esses jogadores são importantes para o elenco. Ele incentiva os jogadores, dando parabéns. Isso mostra o alto nível do elenco do Flamengo, cada vez mais investindo em bons jogadores e chegando à seleção. O Flamengo tem 4 convocados para a seleção brasileira, 3 para o Uruguai e 4 Silvina no defensa machucado. Então você vê o alto nível. Aí fala futebol europeu, mas o Flamengo tem praticamente um time todo convocado para a seleção brasileira. Faltando só o goleiro, mas o que o Rossi está agarrando, acho que já quase está um passo para a seleção argentina. Eu creio que está chamando atenção. Se ele ficar com esse número sem tomar gol num time como o Flamengo, com certeza a seleção argentina deve vir convocar o Rossi. Então o Flamengo está mais do que de parabéns pelo seu elenco. Outra notícia do Coluna do Fla: Flamengo propõe boa valorização salarial para renovar com o Pucá, fez os números. Eu acho que o principal contratação que o Flamengo tem é renovar contrato. O time base que o Flamengo tem é um time que põe respeito no mundo todo. É um baita time todo de seleção brasileira. Pucá, seleção chilena. De La Cruz, Uruguaia. Arrascaeta, Uruguaia. Gerson, Uruguaia. O único que não estão ainda é o Cebolinha ou o Michael, que eles vêm com muita contusão, então não está dando para eles firmar na seleção brasileira. E Pedro é um jogador sempre visado para a seleção brasileira. Bruno Henrique estava na pré-lista, então você vê como o elenco do Flamengo moço. Então cabe ao Flamengo pagar um bom salário, assegurar os jogadores aí e tocar o barco, que esse ano venha muitos títulos para o nosso Mengão. Outra notícia do Coluna do Fla: Clube faz chamada para jogo do Flamengo e destaca a derrota do Vasco no tapetinho. O Botafogo começaram chamando o estádio deles de tapetinho, que no tapetinho já e agora virou moda chamar o estádio do Botafogo de tapetinho. Então o Flamengo venceu o primeiro jogo, a torcida começou a zoar o Vasco. Então vamos ver para esse próximo fogo. Eu não quero levar essa zoação
Não pode deixar essa zoação entrar no elenco. O elenco do Flamengo tem que fazer um jogo tour. Infelizmente, o jogo contra o Vasco é um jogo tour, um jogo pegado. Então, isso quebra um pouco o futebol técnico que o Flamengo tem. Então, o Flamengo tem que ficar muito ligado que o jogo contra o Vasco vai ser um clima hostil, clima de guerra entre os jogadores, porque o Vasco quer vencer esse jogo. Coluna do Fla, Flamengo tem 9 jogadores convocados para a data FIFA, veja os nomes. O Flamengo é o que eu falei, o Flamengo está de parabéns, tem praticamente um time, só faltou 2 jogadores para ser convocado. Vamos lá, Brasil, Wesley, Gerson, Léo Ortiz, Danilo, Uruguai, Arrascaeta, De La Cruz e Varela, Chile, Pucá, Equador, Prata. Faltou o Vina, que estava machucado e é titular da seleção uruguaia, então já é 10. E o Rossi eu acho que está um passo ir para a seleção argentina, se ele continuar mostrando esses bons números que vem fazendo como goleiro do Flamengo. Agora indo para o portal GE, Flamengo volta a ter, perdão, deixa eu só ajustar aqui, que tá. Flamengo volta a ter 4 jogadores convocados para o jogo oficial da seleção depois de 36 anos. A última vez foi na Copa América de 1989, quando Lazzaroni é o treinador. Você vê como o Flamengo não é mais um time, é uma seleção, é um elenco muito gratificante. Eu estava até conversando mais cedo, Flamengo, pro jogo contra o Inter, quiser dar descanso a esses 9 jogadores, ter a Rossi, Daniel Salles como lateral direito, já que Varela, Wesley e Danilo foram para a seleção, então você está aí a descanso. Daniel Salles, teria como zagueiro o Iago, para colocar o Iago como zagueiro pelo lado direito, o Léo Pereira como zagueiro pelo lado esquerdo, teria o Vina e Ayrton Lucas e Alexandre pela lateral esquerda, volante teria o Alan, teria o Everton Araújo, então é uma boa dupla de volantes. Meia, camisa 10, Matheus Gonçalves, na ponta direita Luiz Araújo, na ponta esquerda Cebolinha ou Michael, e na frente teria Bruno ou Pedro. Então olha o time que o Flamengo vai ter, além desses 9 jogadores serem convocados. Então eu creio que o Felipe Luiz faz aqui essa linha, vai dar um descanso desses jogadores. Eu acho que pagar um avião para chegar jogadores rápido para o jogo no plano brasileiro cansa demais o atleta, deixa eles com estresse muito grande, então dá um descanso a eles, e no próximo jogo, depois do Inter, eles retornam normal ao elenco. Então o Flamengo vai perder 9 jogadores, ainda tem um time forte para iniciar o campeonato brasileiro. Outra notícia do Flamengo, do portal GE, ter reprovado na base da seleção brasileira, o Wesley cumpre profecia do Flamengo, veja a linha do tempo. Lateral direito chegou a ter graça ao clube com salário de R$3 mil e hoje é um dos jogadores de maior valor de mercado do futebol brasileiro. Eu creio que realmente o Flamengo tem que vender ele por 40 milhões de euros a 60 milhões de euros. É um valor por ele, um jogador novo que chegou ao alto nível tão rápido dentro do futebol brasileiro. É muito difícil isso acontecer, são poucos jogadores que acontece essa evolução tão rápida, que foi o caso do Wesley. Agora o Flamengo tem que ser aquele negócio que está fazendo com o Eric Pucá na renovação, dar um bom aumento salarial a ele, falar: nós precisamos de você, nós contamos com você, então aqui você vai ter uma vida boa aqui no Flamengo, você já é ídolo, então além de você o benefício do salário, você tem outros benefícios por ser um jogador reconhecido. Então sair do Flamengo, vai para outro país onde você não é reconhecido, vai ter que provar sua competência. Então melhor você ficar no Flamengo
e renovar. Eu acho que essa conversa tinha que ter com a diretoria, com o Wesley. Chegar para ele e falar, ó, aqui nós estamos com um salário bom, alto nível, com jogadores de alto nível, e você vai ganhar bem, você não vai ter que provar a ninguém que você merece ser titular, porque já fez seu nome. Então, para que ir para outro país tentar a sorte? Mas se ele cair depois, não sei o que, vai ficar. Mesmo caso do Gabigol. Não tá rendendo, infelizmente, não sai. Mas hoje eu acho que o Wesley, com apenas 21 anos, daqui mais 4, vai estar com 25, vai estar assim, um jogador completo. Colocar tipo um Léo Moura, que ficou na lateral do Flamengo por muito tempo, da minha geração. Teve o Leandro da seleção da década de 80, mas colocando o Wesley, Léo Moura, que eu acompanhei. Ficou anos no Flamengo, jogando futebol muito eficiente. Quando saiu do Flamengo, foi campeão da Libertadores com o Grêmio. Então você vê que o Wesley pode também seguir essa linha, ser um jogador criado na base e ficar anos dentro do Flamengo. Outra notícia do portal GE, Dorival elogia o minutinho só para ajeitar aqui a notícia. Dorival elogia o Wesley do Flamengo e convoca pela primeira vez salto de qualidade. Lateral direito de 21 anos está na lista de Dorival Júnior para o jogo da seleção contra a Colômbia e a Argentina nos dias 20 e 25 de março. Então, assim, realmente o Wesley tem um salto de qualidade. Parabéns ao Gerson, parabéns, que adotou o Wesley como irmão e passou a lição dele de vida. E o Wesley acatou muito bem, correu atrás e evoluiu seu futebol, chegou aonde chegou. E isso que eu venho falando. A mesma coisa que o Gerson fez com o Wesley pode fazer aos outros jogadores da base daqui a alguns anos, passando essa experiência que teve de crescimento dentro do Flamengo. Então, tinha um jogador novo que ele pode ser uma referência futuro. Eu ainda falo muito do João Gomes, que foi um erro do Flamengo ter vendido. Eu acho que o João Gomes poderia ser esse segundo espelho dentro do Flamengo, assim, de jogador da base que mantém conseguiu evoluir dentro do Flamengo, conseguiu ser titular e ser um exemplo para os mais novos. O Flamengo tem muito mole vendendo o João Gomes, poder ter uma conversa franca com o João Gomes pedindo para ele renovar o Flamengo e ser o ídolo dessa nova geração. Mais uma notícia do Flamengo: Contamina no clube. O Flamengo faz primeiro treino completo para enfrentar o Vasco. Vina e Cebolinha vão a campo e dão sequência no tratamento de suas respectivas lesões. Então, o Flamengo vai com o elenco completo, mas eu creio que Felipe Luiz vai escolher de acordo com condição física. Acho que ele vem de contusão. O Ayrton Lucas também vem de contusão, deve começar com o Wesley e o Varela pela lateral esquerda, porque ele já não está visando mais esse segundo jogo, não visando no sentido de disputar, mas já pensando na final, ter os jogadores de 100%. Claro que os jogadores vão ficar no banco à disposição do treinador, mas eu creio que Felipe Luiz deve entrar com o mesmo time que enfrentou o último jogo, dando sequência ao trabalho deles e poupando jogadores para a final contra o Fluminense. Claro que o jogo do Vasco vai ser muito duro, também tem que entrar muito ligado, não tem essa que já passou de fase. Estou falando só um trabalho planejado que o Felipe tem, acho que faz parte do planejamento dele, ter os jogadores não para disputar um jogo, mas sim para o ano todo. Nessa visão que eu estou falando, não desmerecendo esse segundo jogo. Fica bem claro isso. O Flamengo tem que entrar muito ligado nesse jogo contra o Vasco. Lembrando que o Flamengo já sofreu uma Maracanãs contra o América do México, foi horrível. Então o Flamengo tem que ficar muito ligado para esse jogo contra o Vasco, que eles vão entrar com muita vontade, muita disposição. E como foi no primeiro jogo não foi fácil. Quem viu o Flamengo
e Vasco nos últimos jogos, como o Flamengo passava por cima do Vasco, e nesse último jogo o Vasco veio muito bem. O treinador do Vasco, que eu agora esqueci o nome, ele é um bom treinador, sabe muito bem fechar as suas linhas. O Flamengo tem que ficar muito esperto, sabe fazer muito bem a marcação, sabe muito bem impressionar o time. Ele chama muita atenção por ser um treinador defensivo, sabe muito bem marcar, e o Vasco vai jogar sempre por aquela uma bola só. Vai jogar por uma bola só. Então o Flamengo tem que ficar muito atento a esse jogo do Vasco. Mais uma do Portal GE. Sem sofrer gols no Carioca, Rossi elogia modelo de jogo Felipe Luiz no Flamengo, e defesa começa no ataque. Colher para Benissa, colegas por convocações, espera chance na seleção argentina. Se eu faço bem as coisas aqui, em algum momento chega a minha possibilidade de eu ser convocado também. Se ele continuar com essa série invicta de não tomar gol, e lembrando de um jogo contra o Vasco, teve uma oportunidade incrível que o Rossi vendeu no primeiro momento, e no segundo momento o Léo Ortiz tirou em cima da linha. Então você mostra que é um goleiro que, mesmo com com um time bem armado, que não esteja possibilidade de de o adversário fazer gol. Quando o adversário tem oportunidade, o Rossi está bem ligado e vai suas defesas. E a última para fechar, Arrascaeta recebe... Perdão, porque tem propaganda aqui, aí a notícia pula. Arrascaeta recebe homenagem pelos 300 jogos com a camisa do Flamengo. Estou na minha casa. Camisa 10 alcançou marca na vitória sobre o Vasco no último sábado. Então, Arrascaeta é jogador do Flamengo, é um patrimônio do Flamengo. Eu acho que ele encaixou muito bem. Aquele Arrascaeta tímido que o Thiago Neves comentou, não existe mais. É um jogador maduro, experiente e completo. E quando ele não joga, o Flamengo faz muita falta. Mas o Flamengo já está trabalhando seu substituto. Com certeza deve ser o Matheus Gonçalves, jogador novo, com um jogador experiente, fazendo essa transição normal no futebol. Então essa análise foi comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.